Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 até o verso 14. Onde o Senhor Jesus fala sobre a casa do Pai e o caminho para lá. João 14, de 1 a 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pedimos, nosso Pai, que ilumines o nosso entendimento para compreendermos a grandeza da Tua revelação escrita, que aquilo que nos é dado aqui na palavra seja ministrado pelo Espírito aos nossos corações, trazendo edificação, conforto, consolo, instrução, ânimo, correção, despertamento, salvação, santificação, tudo de acordo com a Tua vontade e a necessidade do Teu povo. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estas palavras fazem parte da última mensagem que Jesus deu aos seus discípulos. Algumas horas depois dele ter falado estas palavras, ele seria entregue aos principais sacerdotes dos judeus e depois a Pôncio Pilatos, seria julgado, torturado, morto e sepultado. É, portanto, um momento em que ele está com os seus discípulos, em que ele os prepara para aquilo que haveria de vir. Era a última semana de Jesus em Jerusalém. Ele tinha entrado em Jerusalém de maneira triunfante, assentado sobre um jumentinho. A multidão o saudava como aquele que vinha em nome do Senhor, e durante aquela semana ele esteve durante o dia no templo ensinando ao povo, e a resistência e a oposição dos sacerdotes e dos líderes religiosos aumentava dia a dia. A uma certa altura, como está no capítulo 12, alguns não-judeus que tinham vindo para Jerusalém para a festa da Páscoa, porque era a festa da Páscoa, expressam o desejo de conhecer a Jesus. E quando isso chega ao conhecimento dele, ele então entende que chegou a sua hora, chegou a hora de partir desse mundo, de morrer pelos seus, e dedica-se então, as últimas horas que ele tem, os últimos dias e horas que ele tem, ele se dedica a instruir e preparar os 12 para aquele momento de partida. Então, naquela noite, ele está assentado com seus discípulos no cenáculo, preparando-se para comer a Páscoa com eles. Ele lava os pés dos discípulos, está no capítulo anterior, e separa Judas.
Judas sai do meio deles e vai buscar já os soldados para o prender. E agora com os seus, Jesus então passa a instruí-los. E lhes diz nos versos anteriores a estes que eu li, de que ele está indo, verso 33 do capítulo 13, ele está indo para um lugar onde os discípulos não podem ir, e que os discípulos vão procurá-lo e não vão achá-lo. E Pedro, no verso 36 do capítulo anterior, diz: para onde é que o senhor, como assim o senhor vai para um lugar que eu não posso ir? Por ti eu darei minha vida. E Jesus responde: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes nessa noite. Dá para ver então a confusão, a perplexidade, a angústia que invadiu o coração dos discípulos. Primeiro, Jesus estava dizendo que ia embora para um lugar que eles não sabiam onde era e para onde eles não poderiam ir. E eles tinham esperança de que Jesus era o Messias, aquele que haveria de instalar o reino de Deus, e que a glória dele haveria de ser manifesta, talvez ali mesmo, durante a festa da Páscoa. Mas agora ele está dizendo que vai embora, frustrando toda a esperança que os discípulos tinham de que o reino de Deus haveria de começar ali. E pior, a maneira pela qual ele estava indo era através, inclusive, da negação do líder deles, que era Pedro. E a vergonha, com certeza, entrou no coração. Nós vamos negar, Pedro vai negar o Senhor? Então não é difícil entender o estado mental de perturbação, de angústia e de perplexidade em que os discípulos se achavam. Por isso que Jesus diz para eles, no verso 1, não se turbe o vosso coração. Não fiquem aflitos, não fiquem perturbados, não fiquem angustiados. Crede em Deus, crede também em mim. Da mesma forma como vocês vêm crendo em Deus e confiando em Deus e esperando em Deus, vocês devem depositar fé em mim. E ao fazer isso, Jesus se coloca como sendo o próprio Deus, porque para uma pessoa pedir a outra que creia nela da mesma forma que crê em Deus, se aquela pessoa não for Deus, isso é idolatria. Jesus se apresenta como Deus aos discípulos e diz: creiam em mim, da mesma forma que vocês creem em Deus. Eu não desampararei vocês, eu não os abandonarei. E em seguida ele dá 4 razões pelas quais eles não deveriam ficar perturbados com aquilo que ele falou. A primeira está no verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Não se turbe o coração de vocês, porque eu estou indo para a casa do Pai, e lá há muitas moradas, e com certeza há lugar para vocês também. Quando ele fala que na casa do Pai tem muitas moradas, nós não devemos pensar no céu como um condomínio cheio de apartamento, onde cada um de nós vai ter o seu apartamento, seu cubículo individual, como uma grande colmeia. Não é? Muita gente pensa assim, não é? Olha, pensa no céu como sendo, usando essa metáfora, não é? De uma casa ou uma mansão cheia de quartos, onde cada um tem o seu próprio quarto. Não é isso que está na mente de Jesus quando ele diz isso. O que ele está dizendo é simplesmente, ele está usando uma figura para dizer que para onde ele vai, que é a casa do Pai, tem lugar para eles também. Por isso eles não deviam ficar perturbados, porque para onde ele vai, eles irão depois. Há muito lugar lá, inclusive para vocês, para os gregos que estão querendo me ver, para todos quantos Deus chamar. Quando ele se refere ao céu como a casa do Pai, talvez ele esteja fazendo um contraste com o templo de Jerusalém. Os discípulos seriam expulsos do templo de Jerusalém, que era chamada casa de Deus. Eles seriam expulsos de lá, mas seriam recebidos no verdadeiro templo de Deus, na verdadeira casa de Deus, que é a casa celestial. A casa do Pai, portanto, é o lugar para onde Jesus estava indo depois da morte, que é a presença do Todo-Poderoso. Não é um lugar geográfico, mas é onde Deus habita, é o centro do universo, onde Ele está sentado no seu trono, adorado pelos anjos, pelos que já foram na nossa frente. E é para lá que Jesus estava indo, a casa do Pai, onde há muitos lugares, inclusive para vocês, diz Jesus aos seus discípulos. Por isso eles não deveriam ficar turbados, perturbados, angustiados e perplexos.
Segunda coisa que ele diz, segunda razão para que eles não se perturbem, ainda está no verso 2. Ele diz assim: se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Eu nunca menti para vocês, eu sempre disse a verdade. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Mas agora eu vou preparar lugar. Essa passagem ela é popularmente interpretada como o seguinte: Jesus, depois da morte, foi para o céu e entrou no serviço de construção civil. Ele está preparando o lugar para nós. E vocês já ouviram aquela figura, né? Olha, se faz 2 anos que ele está preparando o lugar, imagina como não está bonito. Mas o texto não está dizendo isso, porque a casa do Pai está pronta desde a fundação do mundo. A preparação é a morte dele e a ressurreição. Ele foi abrir o caminho. É nesse sentido que ele foi preparar o lugar, porque está tudo pronto desde a fundação do mundo, mas o acesso está fechado por causa dos nossos pecados. A casa está pronta, mas você não tem a chave. Quando ele diz eu vou preparar lugar, ele está dizendo: pela minha morte e pela minha ressurreição, eu vou abrir a casa do Pai para vocês. Isso ele já fez há 2000 anos. Então não pensemos que ele está construindo uma mansão além das colinas para nós, porque isso já está feito desde a fundação do mundo. Não é isso que ele diz lá em Mateus 25: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está pronto desde a fundação do mundo. Então não é nesse sentido, mas a preparação que Jesus faz é pela morte e pela ressurreição abrir o reino de Deus para nós, para que nós possamos entrar na casa do Pai. Terceira razão para os discípulos não ficarem perturbados, verso 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Jesus está dizendo: eu vou, mas eu volto, e quando eu voltar, eu receberei vocês para mim mesmo. A que volta ele se refere? Porque ele, num certo sentido, voltou quando ressurgiu dos mortos. Ele voltou quando mandou o Espírito Santo, e ele vem ao nosso encontro quando nós morremos. Mas o que faz mais sentido aqui é aquela vinda gloriosa, pública dele, quando ele virá para ficar conosco para sempre. Jesus está se referindo à sua segunda vinda. Eu vou abrir o lugar, vou preparar lugar para vocês, o caminho está livre, e depois eu volto para receber vocês para mim mesmo. Note que a semelhança, ou como Jesus equipara as duas coisas: ir para a casa do Pai e estar com Ele é a mesma coisa. É isso que faz o céu ser o céu, porque Jesus está lá. Ir na casa do Pai é a mesma coisa de estar com Jesus. O céu só é céu porque Ele está lá. Se Jesus não estivesse na casa do Pai, não seria céu. Não vejo nenhuma razão pela qual nós gostaríamos de ir para lá, porque é isso que vai fazer da glória o que ela é: a comunhão com Cristo exaltado para todo sempre, a nossa união com Ele por toda a eternidade. Eu vos receberei para mim mesmo. É isso que faz o céu ser tão desejável, porque o Senhor Jesus está lá. Agora note essa conexão entre morrer e ir para a casa do Pai e a segunda vinda. Parece que se confunde as duas coisas aqui, não é? Prestaram atenção? Eu vou para a casa do Pai onde tem muitas moradas, e volto e recebo vocês para mim mesmo. Segunda vinda. Então o que a gente entende é que Jesus está se referindo, quando ele fala da casa do Pai, ele está se referindo ao reino de Deus, na sua inteireza, que começa aqui e agora, no qual nós já entramos, depois da morte, penetramos na casa do Pai, e de lá nós viveremos e com Cristo reinaremos no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, que Ele vai inaugurar na sua segunda vinda. Está tudo ligado, está tudo ligado. Depois da morte estamos com o Pai e com o Senhor Jesus. Quando Ele vier para nos buscar para estar com Ele, vai ser no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, onde viveremos para todo sempre com o corpo da ressurreição e na ressurreição. Por isso, não se turbe o vosso coração. E terceira coisa, ele diz no final do verso 3: para que onde eu estou, estejais vós também.
Ou seja, não se turbe o vosso coração, porque mesmo que eu vá agora para um lugar que vocês não podem ir, ele estava se referindo à sua morte, mas eu vou voltar, eu vou buscar vocês para mim mesmo, e onde eu estiver então, vocês estarão para todos sempre. A eternidade com Cristo ressurreto era o consolo para aqueles corações. São 4 razões que Jesus dá para acalmá-los, e eu quero já aproveitar para dizer aos irmãos que essa é a maneira pela qual Deus consola seus filhos. Nós passamos por muitas tribulações, angústias e aflições aqui nesse mundo. Doenças, aperto econômico, frustrações e quantas outras dores e sofrimentos nos sobrevêm. O caminho de Deus para nos consolar não é evitar o sofrimento ou não é nos dar coisas, mas é apontar para a casa do Pai. O nosso consolo é escatológico, é futuro, ele está diante de nós, embora nós já o experimentemos aqui, mas o que nos consola é que o melhor ainda está por vir, o melhor ainda está por vir, e essa é a nossa esperança. Deus faz isso para que nós vivamos aqui nesse mundo com a consciência de peregrinos, de que isso aqui é passageiro, para que você não se encante com as coisas boas desse mundo, com propriedades, com bens, com pessoas, com realizações pessoais, todas coisas legítimas, mas que não devem encantar o seu coração, porque tudo isso aqui é passageiro. O que Deus tem para nós é a casa do Pai, a sua casa onde há muitas moradas, para a qual Jesus já abriu o caminho, já nos preparou o lugar, e de onde Ele virá para nos tomar para Ele, e então nós ficaremos com Ele para todos sempre. Essa é a nossa esperança. É isso que deveria confortar o nosso coração, quando a doença bate, o sofrimento bate, o aperto bate, as angústias batem. Então isso deveria encorajar o nosso coração, e isso ninguém pode tirar de nós. Tudo mais que nos consola aqui pode ser tirado, tudo mais que é gostoso para nós aqui podemos ter hoje e não ter amanhã, mas essa esperança ninguém pode tirar dos discípulos de Cristo. Em seguida, após essa orientação, após orientá-los a se acalmarem, Jesus explica o caminho para a casa do Pai. Ele assume no verso 4 que os discípulos saberiam. Verso 4: vós sabeis o caminho para onde vou. Estou há 3 anos com vocês. Durante 3 anos vocês me ouviram falar a respeito do reino de Deus, da vida eterna. Então vocês sabem para onde eu vou e vocês sabem o caminho. Mas olha a resposta de Tomé no verso 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Essa resposta, essa reação de Tomé revela a ignorância dos discípulos com relação à pessoa de Jesus, mesmo depois de 3 anos de convivência. Não é que eles não criam em Deus, e não é que eles não criam que Jesus era o Messias, aquele que haveria de vir para salvar pecadores, para salvar o seu povo. Eles criam nisso, só que eles ainda não haviam compreendido exatamente quem era Jesus, que Ele era o próprio Deus, Deus Filho que estava com eles, e que Ele veio para abrir o caminho, para levá-los para o reino celestial. Eles estavam, na cabeça deles, a mentalidade deles era que Jesus era aquele Messias libertador político que Deus havia mandado para libertar Israel de debaixo do jugo dos romanos. Estavam pensando num reino completamente terreno, e Jesus está falando da casa do Pai. Eles não estão entendendo isso, eles estavam esperando um reino terreno aqui, naquela hora. Vocês sabem para onde eu vou? Não sabemos não tenho a menor ideia. E como a gente não sabe para onde o Senhor vai, a gente também não sabe qual é o caminho. Como é que a gente faz para ir para lá? E Tomé está falando aqui pelos demais. E o Senhor Jesus responde no verso 6: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, além do caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e por isso ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou aquele que vou preparar lugar,
Eu sou aquele através do qual você vai chegar na casa do Pai, através da minha morte e da minha ressurreição. Eu sou o caminho porque eu sou a verdade. Eu sou aquele que o Pai enviou ao mundo com a sua revelação final e completa. Eu sou aquele em quem há vida para o mundo perdido e em trevas. Por isso ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ninguém mais é a verdade e ninguém mais é a vida. Há muitas religiões, há muitos líderes, há muitas ideias, mas eu sou a verdade e eu sou a vida. Por isso, só através de mim se pode chegar na casa do Pai. Tomé. Aqui o Senhor Jesus coloca com muita clareza a exclusividade do cristianismo, a exclusividade do caminho que ele propõe. Ele não admite, ele não concebe outra rodovia, outro acesso ao reino de Deus que não seja através dele. Que não seja através dele, porque ele é o que veio do Pai para trazer a verdade e em quem há vida. Todos os demais, como ele disse no capítulo anterior, ele diz: todos os demais que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas ele é aquele que foi de fato enviado pelo Pai, e a salvação existe somente nele. Aí verso 7: se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Se vocês tivessem durante esses 3 anos compreendido quem eu sou, compreendido a minha missão, vocês também teriam conhecido o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Desde agora, o agora aqui não é naquele momento, mas é a partir do momento em que Jesus vai morrer e ressuscitar. A partir de agora, a partir de então, o conheceis e o tendes visto. Eu estou fazendo essa interpretação porque os evangelhos deixam claro que os discípulos só entenderam quem era Jesus plenamente depois que ele ressuscitou dos mortos. Antes eles sabiam que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, que tinha sido enviado de Deus, mas tudo que estava relacionado com a pessoa de Cristo e que ele veio fazer, só ficou claro depois que Jesus ressuscitou. Então Jesus diz: vocês vão conhecer o Pai e vocês vão ver o Pai. E aí vem a interrogação, a solução proposta por Felipe no verso 8, dizendo assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Esse pedido de Felipe é muito elucidativo. O que Felipe está pedindo a Jesus aqui, já que Jesus falou de que eles haveriam de ver o Pai, Felipe diz assim: então está resolvido, o Senhor não precisa mais explicar nada para a gente. Faz o seguinte, mostra o Pai. Se a gente vir a Deus, as dúvidas vão embora, todas as dificuldades cessam. Se a gente tiver uma visão de Deus, todas as respostas todas as perguntas estão respondidas. O que Felipe está pedindo aqui é uma manifestação direta de Deus, como Deus fez no Antigo Testamento, as chamadas teofanias, ou mais do que isso, ele quer ter uma visão direta de Deus, como a Moisés, numa certa ocasião, no livro de Êxodo está escrito, numa certa ocasião Moisés disse para Deus: eu quero ver a tua glória, manifesta-te a mim, me aparece, ó Deus, eu quero te ver. E Deus disse: nenhum homem pode ver a minha glória e viver. E Felipe está dizendo a mesma coisa. Ele diz para Jesus: se você e o Pai são um, faz só um favorzinho, que o Pai se manifeste, que Deus apareça aqui na frente da gente e acabou tudo, só basta isso. Você pode pensar que o pedido de Felipe é extravagante, mas examine seu coração. Quantas vezes você não disse a Deus a mesma coisa? Deus, eu só quero ouvir tua voz, fala. Se o Senhor falasse do céu, se o Senhor mandasse um anjo aparecer na minha frente, ou se o Senhor aparecesse com uma visão na minha frente, todas as minhas dúvidas se sanariam. Você não já fez esse tipo de oração? Ou não sentiu, ou não pensou isso? Puxa vida, esse negócio de andar por fé é complicado. Se Deus aparecesse na minha frente, se Jesus se aparecesse na minha frente aqui, ou Ele mandasse um anjo aqui com uma mensagem do céu, ou uma voz lá do céu, resolveria os meus problemas, eu saberia o que fazer. Você não já teve vontade disso? Você não é o único, Felipe também. Qual foi a resposta de Jesus? Não. Porque esse encontro, Felipe, que você está pedindo, ele já vem acontecendo há 3 anos.
Filipe queria ter uma visão de Deus, Jesus responde com a encarnação. Estou há 3 anos com vocês e vocês não entenderam. Quem me vê a mim, vê o Pai. Por que você pede, final do verso 9, como é que você diz, mostra-nos o Pai? Gente, durante 3 anos, aqueles homens andaram com Deus, comeram com Deus, dormiram com Deus, se divertiram com Deus, riram com Deus, caminharam com Deus. Deus estava ali 3 anos ao lado deles, e no final ele diz, eu quero ver o Pai. Eu queria que você analisasse esse grito no seu coração por uma manifestação de Deus à luz disso aqui. Porque eu sei que na hora da dúvida, da angústia, da decisão, a gente não sabe o que fazer. A gente ora e diz, Deus, seria tão mais fácil se eu aparecesse aqui na minha frente e dissesse, é esse o caminho. Mas a resposta de Deus é essa: há 2000 anos eu estou com vocês. A gente quer uma visão, Deus responde com a encarnação. Há tanto tempo estou convosco e não me conheceis. Eu tenho a impressão que essa busca por sinais e prodígios em grande parte do setor evangélico acaba diminuindo a importância da encarnação, da revelação de Deus em Cristo e da Escritura, porque as pessoas querem ver alguma coisa, elas querem sentir alguma coisa, elas querem experimentar alguma coisa, mas o caminho de Deus para nós é o caminho da fé, é crer na pessoa de Jesus Cristo. E nós cremos em Jesus Cristo através daquilo que os apóstolos inspirados escreveram a respeito dele, que está aqui na palavra de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus audivelmente? Leia a Bíblia em voz alta. E aí você vai ouvir. É assim que Deus atende, é assim que Ele responde. Foi isso que Ele disse para Filipe. E no verso 10, do verso 10 no verso 10 e 11, ele faz um apelo para que os seus discípulos creiam que Ele está no Pai e que o Pai está nele. E o apelo é feito com base em 2 coisas: nas palavras que Jesus disse e nas obras que Ele fez. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Creia, Filipe. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Que me ver é ver o Pai. Creiam por 2 motivos. Primeiro, pelas palavras que eu tenho falado esses 3 anos. Elas não vieram de mim, elas vieram do Pai. Até os soldados que vieram prender Jesus disseram: nunca ninguém falou como esse homem. As palavras que eu falo, foi o Pai que me deu para falar, disse o Senhor Jesus. E se vocês não querem crer nas palavras, creiam nas obras. Creiam nas obras que eu pratiquei durante esses 3 anos. Por obras, é claro, que milagres estão incluídos aqui. Quando Jesus fala, quando ele fala assim, creia nas obras que eu realizo, ele sem dúvida estava se referindo aos sinais e prodígios que ele fez, que tinham como objetivo mostrar que ele tinha vindo da parte de Deus. Mas a palavra obras no Evangelho de João é muito maior do que a palavra sinais ou a palavra milagres, porque envolve tudo aquilo que Jesus fez: a sua compaixão pelos pobres, a maneira como tratou os seus inimigos, a maneira como foi obediente ao Pai até o fim, como ele seguiu no caminho do amor. Todas as atitudes e decisões de Jesus se encaixam aqui no que ele diz, obras. É como se ele dissesse: se você não crê nas minhas palavras, creia naquilo que eu faço, nas minhas atitudes, claro, sinais também, mas a minha maneira de viver. Poucos versículos, poucos capítulos atrás, ele disse assim: quem de vocês me convence de pecado? Me mostrem na minha conduta alguma coisa errada, alguma coisa que eu fiz que está contra a vontade do Pai. Ninguém podia convencer Jesus de pecado, porque pecado ele não tinha. Então, obras é muito mais do que simplesmente sinais e prodígios. E aí ele faz, no final do texto, no final da nossa passagem, do versos 12, 13 e 14, ele faz uma promessa que tem como objetivo confortar os discípulos dentro ainda do que ele falou: não se turbe o vosso coração, porque se vocês crerem em mim, as obras que eu faço,
vocês farão e farão maiores ainda. Jesus como que dá uma virada. No início do capítulo, os discípulos estão perturbados, eles estão confusos, e à medida que o capítulo prossegue, mostra também que eles desconheciam o caminho para o Pai e para a casa do Pai, e também mostra de que eles não tinham entendido quem era Deus, porque eles queriam ter, quem era Jesus, porque eles querem ter uma visão de Deus. E Jesus diz assim, ainda assim ele diz para esse grupo de pessoas confusas e sem total compreensão: vocês vão fazer as mesmas coisas que eu faço e vão fazer ainda maiores. Puxa, hein? Que confiança do Senhor Jesus nesse grupo. Mas ele não estava confiado nesse grupo não, mas no Deus que haveria de abençoar esse grupinho de 11, dos quais um haveria de negar daqui a pouco e os outros 10 haveriam de fugir na hora da morte. Mas eles haveriam de fazer as mesmas obras e até maiores. O que Jesus quis dizer com isso? O que significa estas obras e as obras maiores? Como nós já vimos, as obras de Cristo relatadas nos evangelhos são o seu trabalho de mestre como pregador, ensinando nas sinagogas, discipulando as pessoas, curando os doentes, abençoando os pobres e necessitados, tendo compaixão dos excluídos. São as obras de Cristo. E ele disse aos discípulos: vocês vão fazer estas obras e vão fazer maiores. O que ele quis dizer com isso, com obras maiores? Para que nós entendamos essa promessa que ele fez aos seus discípulos, de que eles fariam as mesmas obras e maiores, nós temos que ver duas outras coisas que Jesus diz aqui, que estão relacionadas com isso. A primeira está no verso 12: vocês vão fazer as obras maiores porque eu vou para junto do Pai. E a segunda está no verso 13 e 14: tudo quanto vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Essas duas promessas, ou essas duas declarações de que ele vai para o Pai e que ele vai responder todas as orações dos discípulos, isso nos dá a chave para entender em que sentido as obras que os discípulos fariam seriam maiores. E note que quando ele faz essa promessa, ele não está fazendo para os apóstolos só, porque ele diz no verso 12: em verdade vos digo que aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, não é só para os discípulos, mas para aquele que crê em Jesus. Eu entendo da seguinte maneira: Jesus está se referindo àquilo que a sua igreja faria depois da sua morte e da sua ressurreição. E aquilo que a igreja começou a fazer há 2000 anos, num certo sentido, é maior do que aquilo que Cristo fez durante os 3 anos de ministério. Primeiro, porque Cristo foi para o Pai e se ausentou fisicamente desse mundo, mas ele está sentado à direita de Deus e tem todo o poder no céu e na terra. Se antes ele estava limitado geograficamente em um corpo, mas agora ele está presente em todo o universo, está sentado no trono do universo e todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Através da sua igreja, através dos seus discípulos, ele agora alcança o mundo. Então as obras são maiores geograficamente, em termos de alcance, em termos de profundidade. O Cristo vivo continua a agir nesse mundo, só que muito mais intensamente do que durante aqueles 3 anos que ele estava aqui. Outra razão: quando ele vai para o Pai, significa que, quando a expressão eu vou para junto do Pai, significa a sua morte e a sua ressurreição. Pela sua morte e sua ressurreição, Jesus inaugura aquilo que nós chamamos dos últimos tempos, a última hora, o final dos séculos. A nova era, no sentido evangélico, já chegou. O novo mundo que Deus preparou, ele irrompe no presente com a ressurreição de Cristo Jesus. Portanto, nós estamos vivendo numa época que é superior àquela antes da morte de Cristo. Antes da morte de Cristo era o Antigo Testamento, nós agora estamos vivendo a época do Novo Testamento. Por isso, João Batista, embora tenha sido um grande homem, vivendo no Antigo Testamento, Jesus disse que o menor no reino dos céus é maior do que ele.
Por quê? Porque está vivendo no período do reino dos céus, está vivendo no Novo Testamento. Então as obras evangélicas feitas em nome de Jesus hoje, de evangelização, pregação, sim, se Deus quiser ouvir a oração, curar doentes e ressuscitar mortos, Deus pode absolutamente fazer isso. Nesse sentido, elas são maiores do que as obras de Cristo, porque são feitas no período depois da sua ressurreição. Mas tem uma outra razão que Jesus disse, que essas obras eram maiores, que está nos versos 13 e 14. Ele diz: o que vocês pedirem, eu vou dar. Muita gente pega essa promessa, especialmente o pessoal da teologia da prosperidade, para dizer que Deus está nos dando um cheque em branco. O que vocês pedirem eu dou, está assinado, só preencher aí, um carro do ano, uma esposa, um marido, um bom emprego, casa própria, o que vocês pedirem eu vou dar. Vocês veem o que acontece quando você tira um texto fora de contexto, né? Essa promessa é dada no contexto de fazer as obras de Cristo. É no contexto da igreja servindo a Deus nesse mundo, fazendo as obras de Cristo e maiores. Nessa situação, Jesus diz: o que vocês pedirem eu farei. Se vocês orarem pela conversão de pecadores, pela expansão do reino, para ajudar os necessitados, o que vocês pedirem na realização dessas obras eu farei. É por isso que essas obras são maiores, porque é o mesmo Cristo, só que exaltado agora, que as realiza através de nós, pela oração do seu povo. Não tire um texto fora de contexto como pretexto. Tem que ser lido dentro daquilo que o Senhor falou. Vocês veem como às vezes as pessoas usam, né, passagens para defender doutrinas estranhas que não tem nada a ver. A regra simples: sempre leia o texto no seu fluxo, entenda a história do texto e tudo se encaixa direitinho. Ele vai dar tudo o que nós pedirmos para que o Pai seja glorificado. Em que sentido o Pai é glorificado? Quando nós fazemos as obras do Filho, quando nós fazemos estas obras que Jesus fez, quando nós buscamos continuar aquilo que o Senhor começou. Verso 14: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Queridos, quais são as implicações dessa passagem para nós nessa noite? Há tantas aplicações, eu não sei nem por onde começar. Mas eu começo dizendo que, primeiro, para os aflitos e atribulados, é assim que nosso Deus nos consola. Ele nos aponta para a casa do Pai. Ele nos aponta para a realidade final e última que nos aguarda. Ele quer que o seu coração se desapegue desse mundo e que esteja cheio de esperança, confiado na pessoa de Jesus Cristo e o que Ele representa para nós. Esse mundo não pode, de fato, satisfazer o nosso coração. Não há riqueza alguma nesse mundo, pessoa alguma nesse mundo que possa encher o nosso coração. Para isso Deus reservou a realidade final e última. Eu queria que você se consolasse nessa noite com isso. Queria que você pensasse nisso e deixasse essas palavras trazer conforto e paz. Não se turbe o vosso coração, é passageiro, vai terminar, isso aqui não é para sempre, e o nosso Deus está vindo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Também eu creio que essa passagem tem uma aplicação com relação à questão da salvação das pessoas. No mundo plural como aquele que nós vivemos, é fácil nós fazermos a pergunta: o que será daquelas pessoas que têm outras religiões e outros deuses? Será que há salvação em outras religiões? Será que no final Deus não vai misericordiosamente, porque Ele é amor, perdoar todos e receber a todos? Esse texto nos ajuda a ver com muita clareza que fora do conhecimento de Cristo não há possibilidade ordinária de salvação. Por isso que a nossa missão é ir ao mundo e fazer as obras de Cristo, para que as pessoas creiam e sejam salvas, porque sem o Evangelho elas estão perdidas. Elas estão perdidas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse texto também tem uma aplicação para as nossas experiências diárias, quando nós
gostaríamos que Deus aparecesse na nossa frente, que um anjo invadisse o nosso quarto, que uma voz ressoasse do céu, ou um sinal e um prodígio acontecesse para que nós tivéssemos certeza. Lembre sempre do que Jesus disse a Filipe: estou há tanto tempo com você e você não me conhece? Quem me vê a mim, vê o Pai. Por que você está dizendo, me mostra o Pai? O Senhor Jesus se revela a nós nesse livro. Esse livro que é a palavra de Deus. Aqui nós encontramos quem Ele é, a sua obra, a sua missão. A razão pela qual nós às vezes estamos querendo ver sinais e prodígios é porque nós não vemos a Cristo nesse livro, nós não dedicamos tempo para ler esse livro, para estudá-lo, porque aqui é a revelação última e final de Deus, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho. Ele é a revelação final e última de Deus. Você quer ver a Deus, quer conhecer a Deus, estude a palavra dele. Uma outra aplicação aqui é sobre a questão da fé. Popularmente esse versículo é interpretado como sendo que se você tiver fé suficiente, você vai fazer mais milagres do que Jesus Cristo. Espero que você esteja ouvindo o que você está dizendo. Prestou atenção no que você está dizendo? Nós estamos no capítulo 14. Do capítulo 14 para trás, Jesus fez 7 milagres. Andou sobre as águas, transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes, ressuscitou um homem que estava morto há 4 dias, abriu os olhos de um cego de nascença e curou um paralítico de 35 anos. Você acha que é capaz de superar essa marca? Você acha que é capaz de superar essa marca? Aliás, eu vou mais além. Eu pergunto se você conhece alguém que superou essa marca. São 2000 anos de história da igreja. Pode apontar algum exemplo de alguém que atravessou o mar andando sobre ele, que transformou água em vinho, ressuscitou mortos de 4 dias? É claro que essa palavra não está dizendo que nós faremos milagres mais estupendos do que Cristo fez, porque aqueles milagres eram específicos, visavam mostrar que Ele era Deus. E você não tem que provar que você é Deus, por isso você não precisa fazer esses milagres. Se Deus quiser ouvir a sua oração e curar um cego de nascença, Deus vai fazer, porque Ele é Deus. Mas Ele não está dizendo que isso faz parte essencial das obras, ou que nós temos que fazer estas coisas para podermos ter fé, ou que se nós não fizermos estas coisas nós não temos fé. E essa é a última aplicação que eu quero fazer. Qual é a resposta da igreja para um mundo em necessidade? Muitas teologias têm aparecido por aí. Teologia da libertação e suas variantes modernas. A função da igreja no mundo é fazer as obras de Cristo. É para isso que Deus nos chama. Ter compaixão dos pobres, dos necessitados, anunciar o arrependimento a todos os homens, dizer que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade e a vida. É essa a obra da igreja no mundo. Igreja não tem que se meter com política partidária. Igreja não tem que se envolver em movimentos políticos, ou adotar uma agenda política, ou qualquer uma destas outras coisas que muda de país para país, de cultura para cultura. Um chamado é o nosso, é realizar as obras de Cristo no mundo. E nós temos esse desafio, tem muita coisa a fazer. E eu termino perguntando se você está engajado nisso. As obras de Cristo. Ele disse: na casa do Pai há muitas moradas. Mas Ele disse também que quem cresce nele faria as obras dele. Como é que você sabe que você tem uma morada dessa? Que uma delas é sua? A resposta é: eu vejo as obras de Cristo em você. Você faz as obras de Cristo. Você vive para servi-lo nesse mundo. Porque senão, não tem consolo nenhum para você nessa passagem. Não tem consolo nenhum. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Quem crê em mim fará as obras que eu faço, e maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. As coisas estão ligadas. Que Deus use essa palavra nessa noite para falar ao seu coração, para despertar você que cristianismo é coisa séria. Não é só vir à igreja, não é só participar como membro de uma comunidade, não é brincar de igreja na casa, porque tem gente que diz: eu não quero saber de igreja organizada, e vai brincar de igreja nas casas.
também não é isso. Mas esse compromisso pela fé no Cristo ressurreto, de fazermos as suas obras aqui nesse mundo, até o dia em que Ele venha nos buscar para a casa do Pai.